Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu quero trazer a minha meditação. E sabe, irmão Sueli, qual foi a minha meditação? Provérbios 20. E é lindo quando Deus faz essas coisas, sabe, pastor Givanete? A irmã Sueli abriu o culto. Amém. Usando o capítulo que Deus ministrou no meu coração para trazer essa meditação, porque eu não posso dizer meditação. E sabe, gente, a Bíblia, do começo ao fim, no seu conteúdo, pastor, vai dizer de um Deus que quer se aproximar da sua criação, de um pai que quer se aproximar de um filho. De ponta a ponta você vai ver isso. Mas eu sou pai, você é pai já. E a gente sabe que o pai é aquele que corrige o filho. E a gente vai observar que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de princípios. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos abrir Provérbios capítulo 20. E sabe, amados, a gente acha que a gente, porque vem no culto, porque frequenta as programações da igreja, porque lê a Bíblia, porque ora, nós achamos que estamos fazendo o suficiente. Só que nós temos cantado uma música que diz que tem mais, já filho. Tem muito mais do que a gente pensa e do que a gente imagina. E Provérbios 20, versículo, na versão que eu estou usando aqui, Provérbios 20, versículo 6, nós vamos ler. A versão que eu estou usando vai dizer assim: Todos dizem que são bons e são fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Todos dizem que são bons e são fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Vamos orar? Amado Deus, eu tenho aprendido nesse tempo que não basta a gente saber o que comunicar, nós temos que saber como comunicar. O que comunicar é tão importante como comunicar. Então eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo os corações, as mentes aqui nessa noite, e que o Leandro não venha atrapalhar nada o que o Teu Espírito Santo tem que fazer essa noite, Deus. Então, em nome de Jesus, quebra os grilhões, Deus, tudo aquilo que vem atrapalhar, todo pensamento, eu quero te pedir, Espírito Santo, leva cativo agora, em nome de Jesus, Pai, o Teu sangue, Pai, vertido na cruz do Calvário, que nos dá livre acesso ao Pai. Então, em nome de Jesus, que todo espírito, Pai, que vem para perturbar, para tirar atenção, caia por terra neste momento, em nome de Jesus, Pai, e que haja liberdade, para que o Teu Espírito possa atuar. Nós te agradecemos, Deus. Amém. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Tente achar alguém que realmente seja. É um confronto quando nós lemos esse versículo, Jefferson. Porque nós achamos que alguns atos que nós fazemos, algumas realizações, nos dá a propriedade de dizer que nós somos bons, que nós somos fiéis. Mas quando nós começamos a observar que o nosso Deus, Jefferson, é um Deus de ordem e de princípios, nós somos colocados em xeque, pastor. Nós somos colocados em xeque. Porque
A Bíblia vai dizer em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se existe essa afirmativa que o profeta disse, Jeff, então quer dizer, eu posso entender, que tem gente que não está buscando. Tem gente que sabe que ele está perto, mas não tem a capacidade, não tem a sensibilidade de buscá-lo. Mas vai chegar um período que talvez você vai querer invocar o Senhor e você não vai achar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de ordem e de princípios. E sabe, gente, quando você começa a meditar nesse versículo, que o nosso Deus é um Deus de ordem e de princípio, isso nós podemos constatar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, e você vai entender o que eu quero. A versão que eu estou usando vai dizer assim: pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz. Então eu posso entender nesse versículo que se eu estou em desordem, eu não vou ter a verdadeira paz que excede todo entendimento. Porque o nosso Deus é Deus de princípios e de ordem. Irmãos, quando nós nos deparamos, o que está em Mateus, logo depois em Lucas, eu não vou abrir porque vocês já sabem. A Bíblia vai dizer que aquele, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E vai continuar, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Mas aquele que, ele fala para vir, mas ele não quer que nós permanecemos nesse lugar. Existe um passo a ser dado. Aquele que quer vir após mim, que após ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Então, por que nós insistimos em não entender que o nosso Deus é um Deus de ordem e de princípios? Mas peraí, pastor Leandro, ele é amor? Ele é amor. Ele não tem o amor, irmãos, ele é o amor. Mas nós nos esquecemos, irmãos, que o nosso Deus, além de ser o Deus de amor, o Deus de compaixão misericordioso, ele é o Deus justo. Ele é o Deus justo. E por que eu estou imprimindo essa introdução, irmãos? O que eu quero ministrar para vocês, que Deus me revelou em Provérbios 20, vocês vão entender. Salmos 37:5 vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então a versão vai dizer que o mais ele vai fazer, Luciano. Só que existe uma ordem. Você entrega e você confia, e depois ele vai fazer. E se eu perguntar individualmente para cada um aqui, irmãos, quem confia no Senhor? Levante a mão. Quem confia no Senhor? Quem confia no Senhor? Todos vão dizer que confiam no Senhor. Todos. Se as crianças estivessem aqui, eu, todos vão expressar que confiam no Senhor. Mas por que a gente coxinha os dois pensamentos, pastor? Uma hora a gente confia, aí o vento é mais forte e a gente já não confia como confiava antes. Porque existe um princípio. Se você não entregar, você não vai experimentar a verdadeira confiança em Deus. E aí está a dificuldade de todos nós, irmãos. Nós confiamos no Senhor, não tenho dúvida disso, mas nós temos uma dificuldade extrema de entregar, para não falar uma dificuldade total de entregar. Nós não queremos abrir mão, irmãos, e nós temos que reconhecer isso. E sabe por quê, irmãos, a gente tem dificuldade de entregar? Porque o entregar tem a ver comigo. O confiar também tem a ver comigo, mas você expressa a fé. O entregar é o ato de um pai que manda todo mundo calar e vai falar que eu vou adorar a Deus no monte com o menino, como Abraão fez. O entregar, pastor José, vai dizer sobre um homem de conduta, como uma mulher de conduta, que não resume sua vida com Deus em cultos de quinta-feira, em momentos espirituais.
Como diz a canção de Paulo Virto, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado e domingo. São todos os dias, o dia todo, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então entregar e confiar no Senhor tem a ver comigo. É eu que tenho que tomar a decisão e entregar. É eu que tenho que ter uma caminhada de fé, de passo de fé e confiar no Senhor. Agora o fazer não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É Ele que faz todas as coisas. Não somos nós. Agora Ele também, possivelmente, Ele vai usar pessoas. Aí eu me lembro daquela alegoria que alguns ministros usam. O cara está se afogando lá, quase morrendo, e passa o homem de barquinho, vem cá, e o cara não vai. Aí passa o bombeiro, vem cá, vem um helicóptero, vem tudo, e o cara no fim morre afogado. Aí chega lá, poxa Deus, só me deixou morrer. Pô, eu orei, busquei, o Senhor não fez, mas como que eu não... Você tem certeza? E o bote que o pastor Jonas foi lá e você não quis ir? E o helicóptero lá que fulano mandou? Nós temos dificuldade, irmão, de entregar. E não faça isso na hora que você quer. Existe um princípio espiritual. Você entrega, você confia e o mais Ele faz. O que significa entregar o caminho ao Senhor? Significa permitir sem restrições, nem objeções, que Deus dê a direção para a nossa vida, a curto, médio e longo prazo. E mais, é seguir à risca a direção dada por Ele. Eu vou repetir, significa permitir sem restrições, nem objeções, que Deus dê a direção para a nossa vida, a curto, médio e longo prazo. E mais, é seguir à risca a direção dada por Ele. Irmão, quando eu comecei a estudar sobre o significado de realmente você entregar o teu caminho ao Senhor, eu falei, Jesus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, porque essa palavra restrições é sem limite, irmão. É sem limite. E sabe, gente, a gente não tem limite para tantas coisas, né? A gente come pra caramba, a gente é agressivo naquilo que nós temos prazer, mas quando é para as coisas do Senhor, é limite. O clima limita a nossa devoção a Deus. Os problemas limitam a nossa devoção ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu conversava com um amigo hoje. Quando nós intensificamos a busca ao Senhor, é quando as contas estão pagas, está tudo em dia, ou quando o bicho está pegando? Hã? Quando está pegando. É interessante isso, né? Aí os mais saudosos falam, não, mas precisa realmente. Eu dizia para esse amigo essa semana, ele falou assim, pastor Leandro, tá, beleza. O cara está doente, vai para a igreja, ele vai estar mais sensível, está com problema financeiro, ele vai estar mais sensível, está com problema no casamento, vai estar sensível. E quem não tem esses problemas? E quem não tem? O cara que, apesar de não ser cristão, tem uma família estruturada, porque esse cara segue mais princípios espirituais do que nós que se dizemos filhos de Deus. Esse cara é resolvido financeiramente. E agora? O que vai fazer esse cara se atrair para o Senhor? Eu lembrei das nossas meditações, pastores, durante todos esses anos. A gente esquece um detalhe, querido. Quem é que gera ovelha? Quem é que gera ovelha, biblicamente falando? É? Ovelha. Ovelha gera ovelha, não é isso? E eu com 45 anos de idade que eu tenho hoje, eu comecei a me lembrar. Lembrando, quem gerou Jesus na família Lima? Pessoas comuns. Pessoas com 40, 50 anos de igreja. A Dona Lindada vai ter uns 80 anos hoje, né? Uns 80, quase 90 anos. A baixinha dessa manhã, uma vida com a conduta exemplar. A família Caldeira.
Aquele cara que quando eu cheguei na rua Ponte Verde me apelidou de Tim Maia, porque eu era um pouco... E esse apelido me seguiu e me segue até hoje. Ninguém me conhece como Leandro, sim como Tim Maia. Mas a pessoa que foi gerando vida, foi impartindo vida, como a gente tem falado. E foi gerando, e foi gerando. E eu jogava futebol de salão na época, era um dos bons do goleiro do Carlos Chagas. Aí ele me fez o convite, vamos lá, futebol da igreja. Futebol da igreja? É. Tem um time chamado ASEC lá, que foi fundado em 1977, que foi o ministério que mais atraiu ovelhas para aquela igreja, que deve ter hoje 1.000 e poucos membros. Entenda, querido, que quem gera ovelha é ovelha. Mas por que hoje nós estamos levando pessoas para que pastor gere ovelhas? Sabe por quê? Porque nós não seguimos. Não entendemos que nosso Deus é de ordem, de princípios, nem. Não entendemos. A função do líder, do pastor, é dar direção. É apontar o caminho. Quando nós entendemos, pastor, que ovelha gera ovelha, nós vamos ter uma igreja mais sadia, mais bem resolvida. Mas cadê as testemunhas para que essas ovelhas sejam geradas? Cadê a ovelha sadia, onde a pessoa pode olhar, mano, que ovelha, mano. Olha, mano. Mas eu vou ser até um pouco mais ousado, nós desprezamos os princípios da palavra de Deus hoje, irmãos. Nós desprezamos. Sabe por quê? Porque dá ruim. O bicho está pegando, a casa está desmoronando. Pastor, a senhora pode ir na minha casa? Pastor, você pode ir na minha casa? Pastor, você está dizendo que você não pode visitar? Não estou dizendo isso, irmão. Estou dizendo que a palavra está sendo liberada aqui. Toda quinta-feira. Todas as pessoas que estão vindo aqui, irmãos, são pessoas compromissadas com o Senhor. Oxalá todos entendessem hoje, nessa noite, que nosso Deus é um Deus de ordem e de princípios. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, sim em paz. Então é impossível nós desfrutarmos a paz que excede todo entendimento se nós não vivemos diante desse Deus, que é um Deus de ordem. Nós temos que viver a nossa vida em ordem, irmãos. Restrição, imposição de limite e objeções, sem dúvidas. E aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo, irmão. Porque nós vivemos uma vida toda com Cristo, duvidando de quem Ele é. Porque quando eu desconfio do Senhor, quando eu não entrego e não confio no Senhor, você já parou para analisar, mano? Nós desconfiamos do Deus Altíssimo, presbítero Jefinho. E quando eu penso nessa palavra, eu me lembro de Noé. Eu devo ter pelo menos umas 30 palavras, sabe? Que Deus ministrou, que Deus falou, que Deus reafirmou e reafirmou, dia a dia, ano a ano. Nem Noé recebeu uma palavra. Uma palavra. Já parou para analisar nisso? Um cara recebeu uma palavra dizendo: vem cá, Jefferson, imagina, constrói uma arca, faz um navio aí, cara. O cara, ele era o quê? Agricultor. A loucura já começa por aí. E até aquele momento não tinha tido sinais de chuva. Mas ele ouviu e obedeceu. E quantas palavras, irmãos? Meu Deus. E quantas palavras nós temos e não nos movemos por ela? E vou ser um pouco mais ousado. Se nós nos movemos por ela, significa que nós não confiamos nessa palavra. Se não confiamos nessa palavra, desconfiamos de Deus. Desconfiando de Deus, eu sou filho. Eu sou filho, irmão. Eu tenho um pacto com os meus trigêmeos, pastor. Eu falei: olha, eu nunca vou mentir para vocês. Agora eu exijo uma coisa, que vocês nunca mintam para mim. Tá?
casa desmorona. Quando eu olho naquela baga de zóio daqueles branquelos, que eu olho assim para eles, não tem jeito. Porque a palavra de Deus diz que ele não mente, pastor Josias. Mas nós nos comportamos como ele mentisse para nós, pastor. Meu Deus do céu. O que é confiar em Deus? A confiança em Deus é ir adiante, sem se apoiar no que se vê, até ver o que dele se espera. Deus não é alguém para quem mentir. Sua palavra é verdadeira. Por isso confie em tudo o que vem do Pai. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Confiar em Deus é ir adiante. E a Bíblia vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. E mais ainda, né? Diz que elas ouvem e seguem. Aí sabe o que acontece? Alexandre, Deus fala. A gente tem o costume de falar isso, né? Deus fala. Aí ele capricha, ele mostra em desenho o que ele falou. E ele explica o desenho. Mas nós insistimos em fazer da nossa maneira. Insistimos em fazer da nossa maneira. Aí depois nós reclamamos. Depois nós reclamamos. E nós reclamamos outra vez. Mas a palavra está sendo liberada. Deus tem usado os seus vasos aqui da maneira e da multiforme forma que Ele quer. Mas nós insistimos, amados, em fazer da nossa maneira. Eu tenho vivido dias, irmãos, de muito confronto. Porque eu sei o que Deus tem dado em nossas mãos. Primeiro como pai de família, como filho de Deus, e depois como empresário. E é desafiador todos os dias você levantar e você, meu Deus, eu tenho uma palavra. Mas porque eu tenho tanta dificuldade de caminhar por essa palavra? Por quê? Sabe por quê, gente? Porque nós não temos entendimentos que nosso Deus é um Deus de ordem e um Deus de princípios. O nosso Deus é um Deus de ordem e princípios. Nós não podemos continuar a nossa vida colocando a carroça nas frentes do boi. Não tem como. Para se plantar, o que tem que fazer primeiro, Ney? Preparar a terra. Você prepara a terra, você abre lá os buracos, eu não sei qual é o nome que dá para isso daí. Você abre, aí depois você pega a semente que você vai plantar. E você planta e você... Não existe um princípio sobre isso daí? Tem como você pegar um caminhão desse, Jefferson, e sair na quarta marcha? Não tem, né? Você tem que pegar, colocar a primeira marcha, depois a segunda marcha, a terceira marcha, assim sucessivamente. Irmão, nosso Deus é um Deus de princípio. Ele não fez nada nessa terra sem propósito, gente. Mas a gente insiste. A gente continua insistindo. Mas sabe o que acontece? Eu não tenho mais 14 anos, mãe. Eu não tenho mais 15 anos de idade. Então eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite, a entender uma coisa tão básica do Evangelho. Nosso Deus é um Deus de princípio. Até quando nós vamos... Eu disse para esse amigo hoje, falei, cara, eu concordo com você, cada um interpreta a palavra de Deus como quer. Mas tem coisas que são irrevogáveis. São irrevogáveis, né? Você pode entender, você acha que... Mas tem coisas assim, tem princípios da palavra de Deus que elas são irrevogáveis. Como eu falei aqui, Lucas 9, 23 vai dizer, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas sabe o que acontece? Nós vivemos uma vida cristã procurando alívio. Tinha uma canção, né? Do menino dizia, resolvi um alívio. Todos nós, de uma maneira geral, irmãos, sem querer apontar,
porque Deus já me rasgou aqui. Nós queremos alívio. Nós vimos para uma reunião aqui onde o princípio é adorar a Deus e entregar tudo ao Senhor. Esse é o princípio da congregação dos santos. Dizer que Ele é bom e seu amor dura para sempre. Dizer que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, eternamente. Mas nós viemos aqui para que, de alguma maneira, até mística, vou ousar dizer, Deus soluciona nossos problemas. E como Ele vai solucionar, irmão? Vê se tem lógica. O funcionário hoje falou que fez exame e está com triglicerídeo alto. Então ele tem que tomar medicamento, tem que fazer uma reeducação alimentar. Não é isso? A lógica diz isso. Aí o cara tem uma vida desvairada comendo. Aí tá passando mal, tá ruim, tá doente, tal, e vem aqui querer que Deus faça um milagre. Ele pode fazer? Amém. Agora Deus é um Deus de princípios, irmãos. Ele é um Deus de princípios. Como foi ministrado aqui, existe o princípio do dízimo e da oferta, que não tem a ver com valor, tem a ver com inteireza de coração, tem a ver com quem está dizimando, não tem a ver com... Aí vamos lá, você não cumpre esse princípio, você pode vir aqui pedir, não, pastor, olha para que Deus abençoe, que eu estou passando uma situação financeira adversa. Tem como já viu isso? Você pode até vir, mas você está quebrando o princípio. Eu disse na reunião de homens anterior, a Bíblia vai dizer no livro de Pedro, o apóstolo Pedro diz que o marido, o esposo, se você não trata bem a sua esposa, você quer que Deus ouça as suas orações? Está lá em Pedro, não me lembro agora que capítulo está, que versículo está. Mas quem estava na reunião anterior lembra que eu ministrei sobre isso. Como você quer que eu ouça a sua oração? Se a condicionante do apóstolo Pedro foi, cara, você quer que a tua oração seja ouvida? Então trate sua esposa como tem que ser tratada. Mas nós não cumprimos os princípios, irmãos. A gente senta e se pergunta por que as coisas não estão progredindo, pastor. Porque eu não estou caminhando. Meu Deus, é tão pesado. Ai, o inimigo tem se levantado. Mas quantos de nós temos levado o sionismo realmente a sério? Quantos de nós? Porque existe um mundo espiritual e a gente não consegue se tocar disso, irmãos. Existe um mundo espiritual. Será que Deus pode olhar e falar, Cris, esse é meu filho que tem alegria. Nem esse é meu filho que eu tenho alegria. É desafiador, irmão. Eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir. É melhor você receber o mover do Espírito Santo. Mas a vida com Deus não é só de mover. Faz parte, mas não é só isso. A última vez que a gente se reunia ainda aqui, lá em Balneário, Deus me deu uma palavra sobre a vida ordinária e a vida extraordinária. Tem coisas que nós temos que fazer, né? Irmão, para você estar sentado onde você está sentado aí, alguém tem que chegar mais cedo, teve que suar, teve que colocar a cadeira no lugar, alguém teve que montar o som aqui. Nós chegamos mais cedo, montamos o som aqui, para que nós juntos, em uníssono, atraíssemos a presença de Deus. Agora, alguém teve que sair mais cedo. Alguém teve que sair mais cedo. Quem teve no último encontro? Quem teve no último encontro? Alguém tem que levantar mais cedo, preparar tudo, organizar tudo, deixar tudo em ordem. Tudo muito bom, comida muito boa. Só que nós não valorizamos isso, querido. Nós não valorizamos isso. Então você acha que... Às vezes eu acho que, sabe, Jefinho, que às vezes a gente acha que vocês têm uma vida com Cristo é como se fosse iFood.
Deus, eu estou com Zika aqui na família, por favor. Não, estou com problema agora financeiro, por favor. E sabe o que acontece com isso? Nós temos dificuldade de renunciar. Sabe por quê, pastor? Porque a renúncia é um exercício diário do discípulo de Jesus. A renúncia é um exercício diário do verdadeiro discípulo de Jesus. A renúncia da minha vontade, a renúncia das coisas do mundo, a renúncia do pecado, do favorecimento e de tantas outras coisas que o mundo nos oferece. Agora, se a gente quiser perguntar aqui, quem quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado, irmão? Amém. Levanta aí, quem quer ser abençoado? Agora, quem quer renunciar à sua vontade? Quem quer renunciar? Glória a Deus. Olha como as mãos diminuíram. Quem quer renunciar ao seu pecado de estimação? Eu não vou entrar em detalhes, porque todo mundo sabe onde o calo aperta. Todo mundo sabe. Na real, todo mundo sabe aonde o negócio pega que afasta você do Senhor. E veja bem, irmão, o que afasta você do Senhor, muitas das vezes não é pecado não, tá? São pequenas distrações. Pequenas distrações. Favorecimento de tantas coisas. Irmão, eu sou o filho mais velho. E para os meus irmãos, eles dizem que minha mãe é a minha puxa-saco. E é mais ou menos. Mais ou menos. E a verdade é que eu tenho que me policiar, Jander. Eu tenho que me policiar. Por quê? Porque se eu chegar na minha mãe agora, ela vai perguntar se eu estou com fome, ela já vai para uma mesa, ela já vai não sei o quê. Para os outros ela vai também, mas não é aquela, sabe? Não é isso? Agora. E eu tenho que me policiar. Sabe por quê? Porque se eu quiser, posso tirar vantagem disso. Se eu estiver sentado lá e ela está lavando a louça, fazendo alguma coisa, mãe, pega uma água para mim, ela vai pegar. E se eu não me policiar, eu estou tirando vantagem. E no ramo dos negócios, então, irmão do céu, se a gente não guardar o coração, a gente tira tanta vantagem. Tanta vantagem. Renúncia é um exercício diário. É um exercício diário. Eu já falei isso e vou falar. Irmãos, eu estou tendo que me controlar para não emagrecer mais do que eu estou emagrecendo. Gente, eu fui gordo a minha vida toda. Eu não me lembro eu magro. Não me lembro, mãe. Eu não tenho... Você lembra eu magro? Não. Eu sempre fui uma criança gorda. Isso nunca me incomodou. Nunca me incomodou. Lá em 2002 fiz a redução de som porque eu levei um tom, escorreguei lá na Gomes da Costa e, enfim, eles para maneira de preventiva, para que eu não botasse no pau, bancaram lá eu emagreci. Pesava quase 150 quilos. Emagreci, cheguei em 88, me deu anemia, fiquei mal e tal. Engordei tudo outra vez. Cheguei a 117 quilos. Hoje estou com 94. Um ano e meio depois. O que você fez? Fiz o que tinha que fazer. Controlei a comida. Exercício físico. Virei um psicopata de domingo a domingo. Um ano e pouco fazendo isso aí. Resultado veio, irmão. Resultado veio.
Nunca busquei nunca busquei isso. Busquei perder peso. Agora, eu tive que renunciar a muita coisa. E vou conversar para vocês, de vez em quando ainda continuo abusando. Aí quando eu olho lá, pô, engordei um quilo, você já... Mas eu tive que pagar, como diria os irmãos, eu tive que pagar um preço, Cris. Porque aquele cara chegava em casa, ia lá assistir as séries lá, uma barra de chocolate, um pacote de amendoim, e doce, tá? Tem que ser muito de doce. Pipoca, aqueles pacotes de pipoca, era mato lá em casa. Era mato. Você radicalizou? Não. Um exercício diário. Pequenas coisas todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas sabe o que acontece, irmão? A gente pisa no tomate durante 10 anos e quer que Deus solucione nossos problemas em 24 horas. Esquecendo que tem princípios. Você quer ir até Deus? Você quer se parecer mais com Ele? Você quer ter o cheiro dele? Renuncie. Renuncie. No último evento, enfim, Deus moveu meu coração, eu convidei alguns casais para estar conversando lá com minha pizza em casa. Agora, e eu disse, né? Todo homem quer a mulher de Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará? Mas para esse homem ter mulher de Provérbios, ele tem que ser um homem de Efésios, cara. Um homem que cuida tanto da sua esposa, que seria capaz de morrer por ela. E eu distribuí um vídeo aí pros manos, onde um certo pastor diz assim, pergunta assim: cara, você morreria pela sua esposa? E eu passei para algumas pessoas esse vídeo. E eu tive resposta: não. Aí a pergunta é depois: você morreria pela sua mãe? Sim. Eu achei bacana que esse irmão que falou sim, ele foi sincero. Mas eu estou falando do homem de Deus, gente. Eu estou falando do homem de Deus. O homem que busca a Deus, mas que ainda tem dúvida, ainda tem objeções. Deixa eu te dar um recado aqui, quem é casado, irmão. Biblicamente falando, a pessoa mais importante depois de Deus aqui nessa terra é a sua esposa. Não são seus filhos. Biblicamente. Agora, se você quiser seguir a Bíblia, tudo bem. Se você não quiser, não é problema nosso, né, pastor? A Bíblia diz isso. Depois de Deus, aqui nessa terra, a pessoa mais importante é a sua esposa. É a sua esposa. Ou, deixa eu melhor colocar, ou deveria ser. Ou deveria ser. Agora, é com você, irmão. É com você, não é comigo. A Bíblia diz isso. Agora, você vai seguir? Vai seguir? Vai seguir, Jefinho? Vai seguir? Vai seguir? É você. Agora, você vai colher o fruto das suas decisões e da sua escolha. A renúncia, guarde isso, irmão, a renúncia de si mesmo é um exercício diário de todo verdadeiro discípulo de Jesus. O que significa tomar a sua cruz? É estar disposto a enfrentar tudo por causa de Cristo. E aí, mano, aí a casa desmorona. Porque querer os bônus do reino de Deus é bom, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh! Agora, aquela passagem bíblica que diz que fica tranquilo se você passar vergonha em meu nome. A via dolorosa não existe para alguns de nós. Aonde ele foi para o propósito como uma ovelha muda. Todo mundo falando, dando-lhe. E mano, vocês estão, como diz o pastor, vocês estão ligados. Ele com uma piscadinha, ó,
acabava com tudo. Mas ele cumpriu o propósito, pastor. Já pensou? Por amor a Deus, você ser zombado, tirar a onda de você? Blasfemarem contra você, mentirem sobre você, levantar falso testemunho contra você, e você continuar como ovelha muda. Ele não respondeu nada, irmão. Sabe por quê? Ele não precisava, a vida dele falava. E aí que está o grande problema. Sabe por que ovelha não gera ovelha ultimamente? Porque a ovelha fala uma coisa e vive outra. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque você fala, vamos lá na igreja, porque a igreja é legal. Mas no fundo, muitas das pessoas que você convida falam, mano, o cara é crente mesmo. Não, ele vai na igreja, né? Ele vai na igreja. Porque Provérbios 20 vai dizer sobre pessoas mexeriqueiras. Pessoa que fala pra caramba. E não fala de si mesmo, fala da vida dos outros. E a pessoa vai olhar para ser crente igual você. Isso é ser crente? Uma conduta toda torpe. Pessoas que não conhecem a Deus têm muito mais maturidade, sabedoria na condução do que muitos de nós que servimos a Deus, irmãos. Isso é inaceitável, queridos. É inaceitável. Eu não estou dizendo que a Bíblia foi muito clara que nós teríamos aflição. Agora nós temos a palavra do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo toda quinta-feira. Nós vamos ter uma palavra, irmão. Deus tem dado ao anjo da igreja um direcionamento. Agora, como disse o Ageu Costa Pai, não é para quem pode, é para quem quer. É estar disposto a enfrentar tudo por causa de Cristo, inclusive a morte. Decidir. Jesus quer que seus discípulos estejam realmente dispostos a segui-lo incondicionalmente. Seguir a Jesus não significa ter conforto e ter bens. Seguir a Cristo não significa ter conforto e ter bens. E gente, sabe que eu vou falar? Eu acho que muito de nós fomos enganados. Por quê? Pela religião. A proposta da religião sempre foi que nós tenhamos, Léo, uma vida melhor, uma vida boa, uma vida de sucesso. E nunca foi proposto algo genuíno, pastora, uma vida de intimidade com seu pai. Uma vida de intimidade com seu pai. E sabe, gente, meu pai aceitou Jesus em 1992. Eu tive o privilégio. Meu pai, o senhor José Francisco de Lima, aceitar a Jesus no dia do meu batismo. E de verdade, irmãos, eu fui um filho, por ser o filho mais velho, eu peguei a época da vaca gorda, sabe? Sabe? A época próspera do meu pai, que meu pai, baita vendedor, não tinha descido aí. Então, eu tinha o privilégio na minha rua de ter o primeiro atalho da rua que teve fui eu. Eu estudava em escola particular. Eu me lembro que na década de 80 era moda um caminhão Scania. Tinha branco, azul e vermelho. Eu tive um azul. Mas quando eu lembro do meu pai, irmãos, na juventude eu não lembro do meu pai me dando um brinquedo. A memória que eu venho do meu pai é quando eu ganhei meu Atari. Ele falou que eu tinha que fechar o semestre com notas boas, eu consegui as notas boas. Eu me lembro dele, frio, em São Paulo, ele me levando pro Ceasa. Eu tinha problema de bronquite, todo encapuzado. Vamos lá, agora você vai ganhar seu videogame. Como assim? Não, você vai trabalhar. Ah, mas eu tirei uma nota, mas você vai trabalhar. Não ia trabalhar nada, irmão.
ia no carro, minha mãe colocava um monte de cobertor, ficava até 10 horas da manhã lá. Ele batia na porta, me levava para tomar café. Eu me lembro disso. Eu não me lembro dos presentes. Não lembro dos presentes. Eu me lembro do meu pai acidentado em 1984, nós perdemos tudo, né, mãe? Perdemos tudo. Eu me lembro do meu pai lá no sítio, lá no Paraná, uma cidade próxima a Açaí. Nós comíamos quirela, irmão. Não era nem arroz, era quirela lá. Meu tio tinha uma máquina de arroz, a gente comia quirela de arroz. Todo dia, quirela e feijão e polenta. Quirela, feijão e polenta. Lembra, mãe? E as galinhas lá, os porquinhos, as coisinhas, não era nosso. Meu pai trabalhava pro meu tio. Nunca vou esquecer. Meu pai chegou assim, gente, não dá mais para comer, né? Tinha acabado o dinheiro para comprar o ovo. Ele chamou e falou assim, Lúcia, eu vou falar pro meu irmão que uma galinha sumiu. Você mata a galinha, eu faço um buraco, a gente esconde as penas, esconde tudo. Eu lembro desse homem, irmão. Não lembro dos presentes. Eu lembro do homem que já em Itajaí, coisas aconteceram, a gente chegava lá para tomar café, ele chegava, Lúcia, frita ovo pro Leandro, pro Marquinhos comer. E sempre tinha uma palavra para nós. E a nossa vida foi fácil, mãe? Nossa vida não foi fácil. Mas a nossa vida foi algo divino. Nunca faltou Jesus. Nunca faltou. Os perrengues que nós passamos, do nada. Bati assim na porta, meu finado padrinho, Yonezawa Kiyoshi, japonês. Vem cá, o que foi? Fiz uma compra para vocês. Já foi pago a luz, Lúcia? Não. Então sabe, irmão, seguir e tomar sua cruz não significa ter conforto ou ter bens, mas significa ter os benefícios do céu. Agora a pergunta é, a que traz de benefício nós estamos correndo, Marco? Os benefícios dessa terra ou os benefícios do céu? A pergunta a ser feita é até quando nós vamos estar brigando, duvidando, se estressando, não entendendo que existe um processo na vida cristã. Até quando? Não tem como, mano. Livro de Provérbios, eu tenho meditado no livro de Provérbios, tem uma passagem de Provérbios que vai dizer assim, irmãos, olha, deixa eu pegar aqui só para vocês. Olha só, Provérbios 18, 21 vai dizer o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado. É um princípio. E vem cá, gente, quanto de nós, eu estou falando vocês, falando nós, temos proferido palavras que têm destruído e não têm gerado vida? Quanto de nós? Existe um processo na vida cristã. Agora, a pergunta que eu faço para finalizar: nós estamos dispostos a caminhar nesse processo? Nós estamos dispostos a caminhar nesse processo? Será que nós estamos, Jefferson? Ou será que é balela? Ou será que vai ser mais um culto? Ou será que vai ser mais uma quinta-feira? Ou será que nós vamos sair daqui? Que palavra nada a ver, mano. E, irmão, de verdade, quando saí de casa, eu estava ficando no banho, eu falei: Deus, não faz meus irmãos saírem do culto hoje bem. Faz eles saírem realmente alucinando. Deus, o que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Se Deus é um Deus de ordem, será que eu estou alinhado? Será que eu estou entendendo o processo do Senhor na minha vida? Em que estágio eu estou no processo? Será que eu não continuo querendo colocar a carroça na frente dos bois? Será que eu não estou vivendo uma vida de super-homem? Você já sacou a roupa do super-homem, Jana? O super-homem tem uma cueca por cima, mano. Será que nós não somos essas pessoas?
não respeitamos os processos, não respeitamos a ordem do Senhor. Ou será que algum de nós é como não é, pastora? Que uma palavra fez aquele homem se mover, não parar durante mais de 100 anos. Mas a gente quer pegar tudo pronto, gente. Eu falei para vocês, ele era um lavrador, ele era um homem da roça, né? Recebeu a palavra e ousa dizer, conforme a teologia de Leandro Lima, que ele foi o primeiro engenheiro naval que existiu no planeta. Um lavrador, um homem da roça, mas que ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Como eu disse, todos nós dizemos que amamos o Senhor, mas tem uma canção que diz que amar é confiar e obedecer. Amar é confiar e obedecer. Agora pergunta, irmão. Todos dizem que são bons. Nós nos julgamos bons. Nós nos julgamos fiéis. Mas por favor, toque aí, olha para o lado aí, irmão. Tente achar um. Em nome de Jesus, tente achar um. Pode olhar para o lado, irmão, pode olhar. Tente achar uma pessoa aí que seja bom e realmente fiel diante do Senhor. Tente achar. Uma pessoa que entende a voz de Deus incondicionalmente. Um cara que não está nem aí. O que vão falar de mim, estou nem aí. O que importa é o que Deus fala a respeito de mim. E pensa a respeito de mim. O que o João, Maria e José vai falar, ó, estou nem aí. Mas não, irmãos. O livro de Atos vai dizer, né? Apóstolo Pedro vai dizer: mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mas nos dias de hoje não. Nos dias de hoje não. Mais vale agradar as pessoas. Mais vale isso ou aquilo outro do que agradar a Deus. Eu sei que não é uma palavra fácil de ouvir, sabe? Não é uma palavra fácil de ouvir. Mas Jesus, quando trouxe a sua palavra lá no monte, e foi falando sobre as coisas morais, sobre a conduta, ele foi ministrando, e ele foi endurecendo o discurso dele, e pessoas foram indo embora. E é interessante que Jesus, o nosso Salvador e Senhor, quando tudo não foi embora e sobrou os 12, ele falou, né, pastor? Não vai não. Não, por favor, meus apóstolos, futuros apóstolos, não foi embora não, fique aí. Não, todo mundo foi embora. Ele fez isso, né? Ele não fez isso, querido. Ele olhou na cara daqueles 12 e falou, cara, vocês não vão embora não? Vocês não vão embora não? Aí Pedro fala aquela frase que, para onde iremos nós? Se só você, Deus, tem as palavras de vida eterna. Irmão, então está sendo pregado o evangelho de hipergraça, do amor que não é real. Jesus, quando falou com os 12, que é os que caminhavam mais de perto dele, ele não chegou e falou, não, fica aí, já falei, cara, vai embora, não, fica aqui. Não, ele olhou na cara, no linguajar moderno do Leandro, cara, até quando você vai ser menino? Será que não está na hora de você virar homem, não? Será que não chegou essa hora, não? Será que não chega na hora de você parar de restrições, de botar tanto limite para as coisas de Deus? E vem cá, irmão, tem que falar. Financeiramente apertou. Qual é a primeira coisa que nós deixamos de fazer? Dizimar. Falei alguma mentira aqui? Apertou financeiramente, primeiro a pagar a conta é Deus. Nunca sou eu que comprei demais, usei o cartão de crédito sem sabedoria. Nunca sou eu. É sempre Deus. A Bíblia vai dizer que a gente vive uma vida dissolutamente, mas quem paga a conta, o culpado é sempre
Isso não é novidade, irmão, isso é desde o início, né? Lembra que Adão disse? A mulher que tu me deste. E até quando nós vamos viver uma vida covarde diante das coisas celestiais? Até quando? Voltando à última palavra que Deus me deu, até quando vamos viver uma vida de incoerência? A palavra está sendo ministrada, irmãos. Só que vai chegar o dia que nós vamos buscar e não vamos achar. E não vamos achar. Não é porque Deus é mau, querido, é porque Deus é justo. Deus é um Deus justo. Então, irmão, enquanto há tempo, posicione-se. Posicione-se. Faça escolhas maduras, sábias diante do Senhor. Eu encerro, irmãos. Quando Jesus ele foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo, ele jejuou e orou durante 40 dias. Aí depois ele teve um fight com o chifrudo. E quando veio o momento de confronto com Satanás, ele foi orar, né? Ele foi procurar o pai, né? Ele falou, não, Deus, olha, Satanás está me afrontando aqui. Ele fez isso, irmãos? Como que ele venceu? Como que ele venceu? Pelo poder da palavra. Irmão, a palavra continua sendo a mesma. É a verdade que liberta. Agora, para essa verdade libertar, você tem que conhecer. Então que você possa refletir, irmãos. Eu louvo a Deus pelos olhares que eu estou vendo aqui na frente. Porque eu sei que algumas pessoas aqui estão refletindo o que está sendo dito. Agora que nós possamos ter coragem. Nós temos coragem de tantas coisas, né, irmãos? Que nós possamos ter coragem de, em nome de Jesus, avançar, caminhar, ir em direção ao propósito. Que não sejamos como alguns reis foram no passado. E rei tal fez o que não era reto aos olhos do Senhor. E toda uma nação pagou o pato. Homem de Deus, mulher de Deus, alinhe-se. Você tem uma casa. Você tem uma geração. Você tem uma geração para conduzir. Você tem uma geração, irmãos. Vamos levantar?